a gente possa adequar essa palavra na nossa vida profissional, tá bom? Porque hoje nós vivemos momentos difíceis, momentos que as portas parecem que elas estão fechadas. E essa semana agora algo me chamou muito a atenção. Eu trouxe aqui uns bolsos, é muito interessante esses bolsos, olha. De algo que pode ser aplicado na nossa vida. Abra comigo aí a sua Bíblia, num texto bastante conhecido, que é o Evangelho de João. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical o Evangelho de João. Nós estamos aprendendo aqui que João foi o discípulo mais próximo. Olha, anote aí para você não esquecer isso. Que você tem diante de você ou ao seu redor 3 tipos de pessoas. Você tem amigos necessários, são amigos que nós precisamos ter, amigos necessários, para que a gente não esteja se sentindo só. Às vezes a gente precisa falar com alguém. Mas nós temos também amigos íntimos, que são aqueles que a gente confidencia algumas coisas. Nem tudo a gente vai falar para todos. Então nós temos aí as pessoas, amigos necessários, e temos também os amigos íntimos. Mas nós temos também pessoas que elas podem estar ali por um acaso. Elas não vão nem somar, mas também não vão diminuir. Pastor, que pessoas são essas? São aquelas que às vezes você manda uma mensagem e elas nem tchum para você. Elas até visualizam, mas não respondem. Você não precisa dessas pessoas. Pastor, eu vou pecar se eu excluir da minha rede social? Não, Deus não tem problema nenhum com rede social. Deus não tem problema nenhum com Facebook. Deus não tem problema nenhum com Instagram. O relacionamento de Deus está com a sua palavra. É aqui que está o seu segredo de sucesso. É na sua palavra. É através da sua palavra que nós vamos alimentar a nossa fé. Nós já falamos aqui em alguns cultos que existem diversos tipos de fé. Tem gente que não tem nenhum pingo de fé. Tem gente que tem só um pouquinho de fé. Tem gente que tem uma fé extraordinária. E tem gente que tem fé sobrenatural. Você vai ver na Bíblia que os próprios discípulos disseram para o Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Olha só, eles reconheceram que o nível de fé estava baixando. Então precisa acrescentar, acrescenta aí para aumentar. Faz um depósito de fé aí para aumentar a minha fé. Então quando a gente vai olhar aqui João, capítulo 11, e o versículo de número 25, um texto bastante conhecido, e que eu quero aplicar ele na nossa vida profissional, tá? O texto de João 11, 25 foi um dito de Jesus. O texto vai dizer: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Preste bem atenção, pastor, o que tem a ver a morte com a vida profissional? Olha só essa pesquisa. 73% de pessoas que foram entrevistadas, elas têm medo. Eu poderia colocar aqui uma epígrafe nessa palavra. Qual é o medo que perturba a sua vida? Qual é o medo que você tem? Não estou falando de medo de barata, de rato, de cobra. Qual é o medo que você tem na sua vida? Aquilo que te dá um calafrio. Olha só, 73% de pessoas entrevistadas disseram que elas têm medo da morte.
Nesses 73%, será que tem crente? Tem. Tem crente que tem medo de morrer. Tem crente que não quer morrer sem antes ver sonhos realizados. Tem gente que nem quer que Jesus volte ainda, porque ele ainda tem que realizar sonhos. Não, o meu sonho é ter um carro do ano. Então Jesus não volta ainda, por favor. Depois que eu entrar no carro novo, que eu virar a chave, aí a trombeta pode soar. Como se ele fosse levar esse carro para lá, numa carruagem de fogo. Olha só, 30% tem medo de perder alguma coisa. Tem gente que não quer perder nada, nem uma moeda que seja. Tem gente que não quer perder nem a razão. Ela fica irada. Tem gente que até diz assim: eu não sei perder. Eu sou competitivo, eu não sei perder. Olha só, 3 pessoas de 10 disseram a mesma coisa e tem medo de perder alguma coisa. Olha só, das 10, 3 disseram: não, eu tenho medo de perder. Quer ver só uma coisa? Quando você sai para trabalho, as mulheres nem tanto que elas têm uma bolsa. Na bolsa cabe um monte de coisa, mas a primeira coisa que elas procuram lá é o celular. Se não tiver, perdi meu celular. Se é o homem, quando ele sai, já bota a mão no bolso. Cadê? A carteira está aqui. Ele nem está preocupado com a carteira, ele está preocupado com o celular. Sumiu, perdeu, pronto, aí desesperou. Se cair, quebrar a tela, então dá uma dor no coração. Se esqueceu, já era. Então olha só, numa outra pesquisa, em lugar diferente, 79% das pessoas entrevistadas, elas disseram que não existe nada pior do que perder alguma coisa. Olha só, é o medo. Medo de perder, medo de morrer. E 21%, olha só, 21% disseram que não acredita, não aceita que aquele era o momento de perder. Não, não era o momento. Isso não tinha que acontecer agora. Isso era para acontecer mais lá na frente. Ou então era para ter acontecido lá atrás. Não era agora. Porque ela está vivendo o quê? Um dos melhores momentos da sua vida. Quando a gente vai olhar para João aqui, a gente vai ver que houve uma grande perda dentro de uma família, que foi o único homem da casa, que era um problema drástico naquele tempo, porque perder o homem da casa era ficar à deriva. As mulheres não tinham direito a nada. Então a tragédia chegou ali, olha. Mas eu quero aplicar essa história de perda e de restauração na nossa vida profissional. Que se a gente fosse perguntar daqueles que estão empregados, quantos estão preparados para perder o emprego? Ninguém. Se for fazer um levantamento na empresa e dizer que vai haver uma redução efetiva, o coração acelera. Será que eu estou nessa? Meu Deus do céu, não deixa acontecer isso. Que saia ele, mas não saia eu. Pode até ser da mesma igreja crente, não. Que saia ele, mas não saia eu. Sangue de Jesus. Ainda vai dar o testemunho. E quem tem a sua empresa, que a empresa está no auge, qual é o medo? É de falir, é de fechar as portas, de algo dar errado. Esse é o medo. Então olha o que acontece aqui, olha. A primeira pergunta que eu faço: qual é o medo que te perturba? É o medo de perder ou o medo de falir? Falando da vida profissional. Nós estamos falando de vida profissional. Estamos aqui em um culto de superação. Nós precisamos superar. Superar quer dizer ir além da tua capacidade. Você planejou que você iria abrir a sua empresa e que você iria prosperar. Você já abriu a sua empresa. Você já prosperou? Ainda não, pastor. Então você tem que superar essa meta. Você falou que você queria
que Deus abrisse uma porta de emprego. Deus abriu? Abriu. Você tem projeto de crescimento na empresa? Tenho. Então você tem que superar essa meta. Ou você vai se acostumar com esse nível. Então a finalidade desse culto é motivar todos nós que estamos aqui a superar a meta de hoje. Amanhã tem que ser melhor. Nós precisamos olhar e ver onde é que a gente precisa melhorar. Olha só, quando acontece essa tragédia na casa de Marta e de Maria, a sensação de perda foi muito grande. E seria algo irreparável. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para perder. É um dos momentos que ninguém está preparado. Nem para perder alguém, nem para perder algo, e nem para perder o que já tem. Imagina que você está assistindo a sua televisão e do nada ela apaga. E agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou assistir? Eu vou ter que comprar outra? Eu vou ter que mandar consertar? Vou perder dinheiro? Vou perder isso? Vou perder aquilo? É a sensação. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Ninguém quer perder. Um medo nos rodeia. Mas olha aqui o que acontece. Uma segunda pergunta. Como enfrentar o medo? Como é que nós vamos enfrentar o medo? Você sabe que o medo, ele se alimenta do medo. Analisando isso aqui, eu fiquei me lembrando que quando eu era mais jovem, bem magrinho, a gente andava pelos interiores e nas igrejas não tinha luz. No interior não tinha luz. Cada um tinha a sua lanterna. E o irmão disse assim uma vez: irmão, vamos acabar o culto e vamos sair todo mundo junto. Porque quando a gente passa lá no caminho, tem alguma coisa que bate na nossa cabeça. Olha, os crentes dentro da igreja, com medo do negócio que batia na cabeça. E passava todo mundo junto, enfileirado, naquele caminho cerrado. E justamente na hora que os irmãos passavam, o galho batia na cabeça. Aí, olha, bateram aí. Focava com a lanterna, não conseguiu ver nada. Quando passava o outro, o galho batia de novo. Olha, todo mundo procurava nada. Quando foi um dia, o irmão João disse assim: não, eu tenho que olhar, ver que espírito é esse. Aí o irmão João ficou na beira do mato, esperando os irmãos passarem. Quando os irmãos passaram, o galho bateu. Ele procurou e não conseguiu ver. Mas ele não estava com medo. Aí quando ele focou a lanterna, o galho não bateu em ninguém. Aí os irmãos disseram: olha, eu acho melhor a gente fazer o culto de dia. Porque os irmãos estão com medo de vir para a igreja à noite. Porque de dia a gente passa e o galho não bate na cabeça da gente. O irmão João ficou perturbado com aquilo. E disse: não, eu tenho que saber por que acontece isso. O irmão João, quando os irmãos à noite passavam no caminho, ele acendia a lanterna e não acontecia nada. Aí o irmão João descobriu. Ele disse: todas as vezes que vocês passam aqui no escuro, quem anda no escuro anda de passo curto. E tem uma ponta de raiz aqui que vocês pisam nela. Quando vocês pisam, o galho vem. E quando está iluminado, vocês passam por cima. Era o medo. Era só um medo. E como é que eu vou enfrentar, pastor, esse medo? Primeiro, se preparando enquanto há oportunidade. A melhor forma que você tem de vencer esse medo é se preparar antes dele chegar. Eu aprendi algo no exército que era interessante. O superior sempre dizia assim: olha, é melhor surpreender do que ser surpreendido. Quando alguém se aproximar para querer te surpreender, ei, pode sair daí que eu já sei quem tu és.
É o medo. Então, como é que você vai se preparar, sabendo que uma crise pode vir lá na frente? É você estar preparado aqui para ela. Se você sabe que Belém chove depois das 4, você quer sair da sua casa sem sombrinha, vai se molhar. Mas tem gente que já vem preparado. E olha só. Segundo, trabalhe enquanto você pode. Parece que tem gente, Joel, que diz assim, depois que perde o emprego, é que ele diz assim, poxa, eu estava até pensando em fazer um curso, mas agora tu já perdeu o emprego, não tem salário, não tem nem o vale transporte para te locomover, agora que tu quer fazer um curso? É agora que tu quer te preparar? Agora não, agora tu tens que arrumar um emprego. Então, quando se tem a oportunidade, é a hora que você tem que se preparar, você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que começar a escrever. É aqui que você vai enfrentar esse medo. Se alguém disser para você assim, olha, está vindo aí uma tempestade, você vai dizer, deixa ela vir, porque eu já estou preparado, eu já sabia que ela viria. Olha só. Segundo, o que fazer diante da perda? Pronto, a perda chegou, aconteceu. O que não era para acontecer, aconteceu. Perdi. Veja que nós estamos fazendo aqui uma aplicação. Marta e Maria não estavam preparadas para a morte de Lázaro. Aqui o texto não vai dizer que Lázaro estava doente, ou qual era a doença. Talvez se fosse Lucas que escrevesse aqui, ele ia dizer qual era a doença, porque Lucas era médico. Mas João está contando aqui a história porque o foco não era a doença, não era a morte de Lázaro, era a presença de Jesus. João vai se preocupar sempre em apresentar a importância da presença de Jesus no ambiente, no lugar. Nós estudamos isso aqui na escola dominical. A presença dele em Caná da Galileia foi suficiente para devolver a alegria, a paz ao coração dos noivos. A presença de Jesus no capítulo 3 foi suficiente para esclarecer as dúvidas de Nicodemos. A presença de Jesus lá no poço foi suficiente para romper a barreira religiosa entre judeus e samaritanos. A presença dele no tanque de Betesda foi suficiente para fazer o paralítico andar. Então a presença de Jesus é suficiente para arrancar todo o medo que nos rodeia. E olha só, o que é que eu tenho que fazer diante da perda? A perda já chegou, já aconteceu, a crise já chegou. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, acredite que só Jesus pode mudar o quadro. Agora que você perdeu, você não vai conseguir fazer mais nada. Você não vai ter mentalidade para fazer mais nada. O desespero chegou, porque a perda ela não vem sozinha. Ela vem com tristeza, com angústia, com sofrimento, muitas das vezes remorso, arrependimento, um monte de coisa. Ela chega com uma mala, ela arruma uma barraca. Aí muitas coisas vêm na nossa mente depois que perde. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso acreditar que só Jesus pode mudar. Aí eu faço a minha oração. Senhor, tu sabes que aconteceu isso. Também eu deveria ter me preparado, eu deveria ter construído algo, eu deveria ter investido algo, mas eu não fiz, me perdoa. Mas eu coloco nas tuas mãos porque só tu é que podes fazer. Marta e Maria perderam. Bom, agora a gente vai ter que fazer os trâmites legais, vamos ter que enterrar, sepultar. Mas se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Quando elas se tentaram resolver o problema, já era tarde. Quando mandaram avisar, já era tarde. Jesus estava longe, ele demorou 4 dias para chegar lá. Não tinha um carro 1.8 que pudesse levantar poeira e fazer Jesus chegar rápido. Não tinha. Então Jesus, quando ele soube da notícia, ele disse para os seus discípulos: Lázaro está dormindo.
Os discípulos, sem saber do que Jesus estava falando, Jesus tinha essa mania de falar por parábolas, tipologias, analogias. Aí os discípulos disseram: se Lázaro está dormindo, ele está melhor do que a gente. E ele disse: vocês não entenderam. Lázaro está doente. Ele está morrendo. E nós vamos para lá. Olha só. Esse fator era para ter acontecido antes. Lázaro manifestou alguns sintomas, manda logo chamar Jesus. Mas parece que os crentes têm essa mania de deixar o caldo engrossar para depois pedir ajuda. Agora já aconteceu. Só nos resta agora acreditar que é só Jesus que pode resolver. Segundo, deixar Jesus fazer do seu jeito. Jesus chegou lá. Quando elas viram Jesus, elas já correram. Só avisaram: olha, Jesus chegou. Elas largaram tudo e saíram correndo e disseram: Senhor, se tu estivesse aqui. Agora não adianta mais. Aonde foi que vocês colocaram? Elas queriam fazer do jeito delas. Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Eu não quero saber o estado do problema. Eu quero saber aonde é que ele está. Aonde é que vocês colocaram ele? Aí disseram: olha, colocamos aqui. Aí a gente tem essa mania de dizer: olha, só Jesus que pode fazer agora o milagre. Mas sabe, Jesus, tem que ser desse jeito aqui. Não tem que ser mais do jeito que você quer. Você já perdeu. O que ele deu para você, você perdeu. Agora é só ele que vai fazer do jeito dele. Tira a pedra daí. Não, remove essa pedra. Essa pedra, biblicamente, ela pode ter inúmeros significados: dureza, incredulidade, falta de fé, soberba. Porque tem gente que está perdendo ali, mas ainda está soberbo. Não, porque aí quer culpar os outros. Não, eu estava até bem, sabe? Mas aí eu fui fazer isso, aquilo ali, o fulano, não tem negócio de fulano. Se você perdeu, foi você que perdeu. Não procure culpado. Só resta agora baixar a cabeça, acreditar que é só Jesus que vai resolver e deixar ele fazer do jeito dele. Senhor, é para tirar a pedra? Então eu vou tirar. Não está mais aqui quem falou. Olha só. Terceiro, obedecer a ordem de Jesus. Aí o Senhor disse para você assim: olha, você já perdeu? Ah, eu perdi. Então vai para minha casa, vai orar, lê a palavra. Ah, Senhor, eu já orei. Obedece. É simples. Faz o que ele está mandando lá no capítulo 2 de João. Quando Maria disse para Jesus: acabou o vinho. A resposta dele para ela, se fosse para nós hoje, seria a resposta negativa. Eu nem vou mais para essa igreja. Com essa resposta, sabe o que foi que ele disse? Não tenho nada a ver com isso. Não é nem chegada a minha hora. Não é nem a minha vez. Sabe o que foi que ela, sabendo que era só ele que podia mudar a história, que só ele podia fazer do jeito dele, sabe o que ela achou melhor? Obedecer. Ela vira as costas e diz para os garçons: façam tudo o que ele mandar. Que é o segredo? Você quer um milagre na sua vida? Faça tudo o que ele mandar. É simples. Já perdi. Não tenho mais o controle, não sei mais nem o que fazer. O medo tomou conta, o desespero tomou conta, a angústia, o sofrimento, a dor, arrependimento, um monte de coisa. Só me resta agora me lançar aos seus braços e dizer: Senhor, como disse o leproso, se tu quiser, tu podes me purificar. Olha só. Em quarto lugar, aceitar que dar palpite já não é mais o caso. Tem gente que já perdeu, fracassou, voltou a estaca zero.
quer ficar dando palpite. Deus usa o pregador, Deus usa um profeta e diz: olha, eis que eu te digo, vou colocar uma porta aberta diante de ti. Mas que tamanho é essa porta? Não, porque eu só quero se for assim. Não, eu só quero se eu for restituído lá no emprego que eu estava lá. Porque as pessoas precisam saber que eu sou crente. Quando tu estava lá, que era para fazer eles saberem que tu era crente, tu não fez, foi por isso que te demitiram. Agora tu quer voltar para lá para quê? Um crente convertido? Não, tu tens que partir para outro, tem que ir para outro emprego agora. E começar tudo de novo. Deixa ele fazer do jeito dele. Só obedeça. Aí vão lá e tiram a pedra. Quando tiram a pedra, não está só Lázaro lá. A sepultura onde Lázaro foi colocado era uma sepultura pública, diferente de Jesus, que era uma sepultura exclusiva de José de Arimateia, um homem rico que mandou cavar na rocha a sua sepultura. Mas onde Lázaro estava era público, tinha outros lá. Se ele desse uma palavra, vários defuntos voltariam à vida. Mas Jesus foi ali com uma exclusividade, acredite isso aí, olha. Quando Jesus sair para resolver o seu problema, se prepare, porque ele vai resolver o seu problema. Ele vai com o endereço certo. Ele já sabe o que vai fazer, porque Jesus é diferente da gente. Mas pastor, Jesus não era homem? Ele era homem, mas ele era Deus. Ele já sabe, ele está preparado. E olha só, quando ele chega lá, ele vai realizar algo do jeito dele. Tiram a pedra e agora ele vai gritar, ele vai orar, ele vai chorar. Algumas pessoas acham que Jesus chorou porque ele era muito íntimo, amigo de Lázaro. Ele não era só alguém chegado, ele era um amigo íntimo. Mas ele também chorou pela incredulidade do coração das pessoas que estavam ali. E a oração dele foi bem explícita quando ele disse: Pai, eu te agradeço, porque eu sei, olha aí, eu sei que tu sempre me ouves. Eu sei disso. Quando ele faz essa oração, no seu íntimo ele já está dizendo: resolve esse problema aí. Eu preciso que esse problema seja resolvido. E ele vai gritar de lá dizendo: Lázaro, vem para fora. Olha só. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ciência não vai encontrar resposta. Como é que um morto ouviu a voz de Jesus? Porque Jesus, como ele é a vida, ele vai além da escuridão da morte. E quando ele diz: Lázaro, vem para fora. Talvez se fosse hoje, que estivéssemos em um velório e de repente aquele morto se levantasse, a primeira coisa que a maioria ia fazer era sair correndo. Primeira coisa, não sei porquê. A pessoa que está ali não é conhecida? Ou será que é um outro espírito que voltou naquele corpo e a gente não sabe nem quem é? Ou será que é um zumbi, um monstro? Se Jesus ressuscitou, ele está devolvendo a pessoa. Só que quando Lázaro sai de dentro daquela sepultura, sai uma múmia. Talvez alguém poderia dizer: será que é Lázaro mesmo? Mas veio uma múmia. E quando aquela múmia sai daquela sepultura, não era uma sepultura deitada, era uma caverna. Tiraram uma pedra e de lá sai uma múmia. Jesus vai dizer assim: olha, agora desatai-o, desenrolem as faixas e deixe ele ir. Porque é caracterizado das pessoas que ressuscitam, que elas
elas voltam com fome. Porque existe um processo de desidratação e de gastos. Você vai ver que quando uma pessoa morre, no último suspiro, ela armazena uma quantidade em quilos de ar no pulmão. Morreu. Então aquele processo de morte, ao longo do tempo, desgasta. A pessoa entra em processo de desidratação, os órgãos param, o corpo deixa de transpirar, o sangue deixa de circular. Então a pessoa quer comer e quer beber. Você vai ver que quando Jesus foi na casa de Jairo, que ele ressuscitou a filha de Jairo, ele disse: agora dê de comer para ela. Então ele disse: desatai-o e deixa ele ir. Então olha só, o que eu preciso fazer aqui, pastor? Diante da perda, se você já acreditou que só Jesus pode mudar essa situação, que você vai agora deixar Jesus fazer do jeito dele, que você vai obedecer a ordem dele, que você vai aceitar que os seus palpites não vão adiantar mais de nada, se prepare para receber de volta o que você perdeu. Se prepare. Isso aqui é uma receita de superação na sua vida. Perdeu, perdeu. Siga esse caminho e se prepare que Jesus vai devolver para você tudo aquilo que você perdeu. Ele vai devolver para a sua mão. E olha só o que é interessante agora. Depois de acontecer tudo isso, você vai vencer todos os medos que estão à sua volta. Porque agora você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa experiente. Você já sabe que se acontecer um problema, Jesus é a solução. Você já sabe que se o médico diagnosticar uma doença, você já sabe que Jesus é a cura. Não existe mais nada que vai meter medo em você, porque você sabe que Jesus está do seu lado para lhe ajudar. Você só precisa colocar em ação essa fé que está dentro de você e o desejo de vencer. Então que você possa pegar aqui essa palavra e guardar dentro do seu coração. Você possa de repente depois assistir a live novamente e dizer: não, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Olhar para a sua vida profissional, olhar para a sua vida familiar, olhar para os seus objetivos, as guerras, as lutas que você está enfrentando, e você vai dizer: não, eu vou vencer, eu não vou desistir, eu não vou parar, não vou entregar os pontos agora não, porque eu já sei o resultado. O crente que tem fé, ele já sabe o resultado. Ele pode perder aqui, mas ele sabe que ele vai ganhar lá na frente. Ele pode cair aqui, ele sabe que ele vai se levantar lá na frente, porque ele tem fé. Ele não desiste. Amém? Vamos ficar de pé. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui para frente, para estarmos mais juntos e orarmos juntos, no som desse louvor, dessa adoração, junto orando por essa mesa, eu quero desafiar você. Eu não sei, eu não preciso saber a luta, a dificuldade que você enfrenta, mas eu quero que você coloque em ação a sua fé. Se você está bem: não, pastor, eu estou bem, a minha empresa está bem, glórias a Deus. Então se prepare, porque você vai superar. Quem está acima de 0 vai subir mais ainda. Quem já chegou lá no limite, se prepare que você vai transbordar. Porque o desejo de Deus é fazer você superar. Olhe para quem está perto de você e diga: se prepare, porque a tua superação já está chegando. Pessoas que viram você cair num poço, vai se espantar quando você começar a subir. Diz uma história que um burro andando na estrada caiu dentro de um buraco, sério. E de repente o dono achou que aquele burro ia morrer, porque ele era muito pesado, não tinha como tirar ele de lá. E de repente ele disse assim: olha, a única solução é enterrar o burro, vivo mesmo. Não tem mais jeito. Tem pessoas que entregam os pontos, já vê a situação de não, acabou, não tem mais jeito. Pessoas que não têm fé em Jesus acham que o que está perdido está perdido. Não subestime
ninguém pelas suas aparências. Os homens começaram a jogar terra, e cada vez que jogavam terra, o burro se sacudia. Jogavam terra, o burro se sacudia. E a terra que o burro se sacudia caía no chão, o burro subia mais um pouquinho. E jogavam mais terra, o burro sacudia e ia subindo. O burro fazia das terras que os homens estavam jogando para enterrar ele, ele fez de degrau para subir. O burro não tem nada de burro. E a história diz que de tanta terra que jogaram em cima do burro, o burro por si só saiu do buraco. E por que que você não pode sair também? Por que que essa história não pode mudar? Por que que essa crise não pode acabar? Por que que você vai ficar dentro do buraco? Você não é burro, você é inteligente. Deus deu para você capacidade, acredite na sua capacidade. Porque quem plantar, escute isso, quem plantar no deserto hoje, vai colher amanhã, quando o deserto acabar. Você tem que plantar agora, para colher mais tarde. Amém? Então coloque a sua mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui porque eu dependo de Ti. E se Tu quiser, Tu podes fazer do Teu jeito, que eu aceito. Que o Senhor vai fazer mudar essa história. Que o Senhor vai assinar a minha vitória. E que aqueles que torceram contra o meu sucesso, eles vão se surpreender daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Como pode ainda ao som desse louvor, se não tem adore ao Senhor nesta noite e receba a sua superação. Superação profissional, superação espiritual, superação ministerial. Deus tem o melhor para você. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Senhor Deus e eterno Pai, debaixo da autoridade da Tua palavra que foi ministrada sobre as nossas vidas, nós nos colocamos, Senhor, debaixo da Tua vontade, do Teu querer, daquilo que o Senhor já destinou para cada um de nós. Nós sabemos que as lutas são grandes, nós sabemos que as adversidades são grandes, as ameaças, os medos, os temores, Senhor. Mas nesta noite nós acreditamos que a solução está nas Tuas mãos, que basta, Senhor, apenas uma palavra, que basta apenas uma ordem, Senhor, que as pedras vão sair do nosso caminho, as pedras, Senhor, que muitas das vezes impedem o nosso sucesso, o nosso crescimento, impedem a nossa caminhada. Mas nesta noite, Senhor, nós obedecemos a Tua voz, nós obedecemos a Tua palavra, nós removemos a pedra, nós tiramos a pedra e nós permitimos que o Senhor faça tudo conforme o Senhor quer fazer na nossa vida, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa fazer acontecer, que o Senhor possa realizar, que o Senhor possa, Senhor amado, fazer com que esse homem, com que essa mulher possa realizar os seus sonhos, seus projetos, que milagres extraordinários
possa alcançar a vida, a família, o lar, o trabalho, a empresa, a profissão dessa pessoa, meu Pai. E nós oramos por esta mesa, esses objetos que representam, Senhor, a vida profissional de cada homem, de cada mulher, Senhor. Que hoje seja apenas um símbolo, mas que amanhã seja, Senhor, a realização do projeto. Que coisas impossíveis sejam solucionadas. Que coisas, Senhor, que precisam alcançar, sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer crescer cada vez mais, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Nós vamos, Senhor, nesta noite sair deste lugar, mas não da Tua presença. Por isso vai conosco, segura nossas mãos, nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite de bênção. Que os problemas que estão preparados para serem resolvidos amanhã realmente sejam resolvidos, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar uma noite tranquila, um sono reparador. E se as trombetas soarem na madrugada dessa noite, Senhor, leva-nos contigo, porque este é o desejo do nosso coração. Mas se assim não for, que amanhã seja uma quinta-feira de vitória, uma quinta-feira de bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga bem forte: eu e a minha família somos mais do que vencedores. Abrace 2, 3 pessoas e profetize bênção, superação, vitória no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, homem vencedor, com você, mulher vencedora, no nome de Jesus. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. Dia 25, homens e mulheres aqui na Assembleia de Deus, blindados no Senhor. E o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oi, som. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Se
Aleluia.